Bom dia para você que está entrando. Bom dia, Raquel. Com esse tempinho de chuva, acho que o pessoal vai preferir ficar dormindo. Será? Ai, muito bom dia, Mara Silva. Muito bom dia, Jabal. Jamal estava ontem na live aqui também. Muito bom dia. E eu vou buscar ser, pessoal, sempre muito pontual, tá certo? Nessas lives. Bom dia, Van Carla. Saudade de você, viu? Você vier a Manaus, por favor, não deixe de falar comigo que você tá vindo. E não se preocupe, quando eu for em Boa Vista, eu vou lá tomar aquele cafezinho e te dar um cheiro, viu? Beijo pra galera aí da Casa Lira. E aí, pessoal, eu vou procurar sempre ser muito pontual. Afinal de contas, essas lives, elas já estão aí agendadas desde a semana passada. A live de ontem, eu dei a canjinha para vocês de deixar no nosso feed. Mas essa live de hoje, muitas saudades, Van Carla, de verdade. Tenha certeza, viu? Melhor pessoa, nunca esqueço de você, de verdade. Ai, gente, essas idas e vindas da vida, né, que nos aproximam das pessoas que a gente ama e às vezes nos afasta, mas essa era do conhecimento e da tecnologia tem dessas, nos aproxima das pessoas que a gente gosta e que gostam da gente de diversas formas, e essa daqui é uma. E eu fico feliz, muito feliz de ter você aqui. E aí, gente, essa sequência de lives, né, elas não vão parar, elas vão continuar aí de segunda a sexta-feira. Ontem nós começamos, né, falando sobre um tema que é você vive ou sobrevive, né? E a gente pôde perceber que tem muita gente aí simplesmente coexistindo, né? Quando poderia ser aí um protagonista da sua vida. E como já era de se esperar, algumas pessoas sempre vêm chamar a gente para conversar no privado e tudo mais. E sempre falam, né, das dificuldades da vida, dos obstáculos. E é sobre isso que a gente vem falar hoje. E essa live, ela não fica no nosso feed no Instagram, ela vai para o nosso canal do YouTube. E assim que ela for postada lá, eu volto aqui para avisar para vocês, tá? E aí, pessoal, já começando esse nosso bate-papo, a pergunta que eu faço para vocês é: me diz se tem alguém na vida que nunca passou por dificuldades, né? Que nunca passou aí por momentos difíceis. E às vezes essas fases difíceis ou momentos difíceis da nossa vida tem uma tendência às vezes aí, né, a demorar de passar, né? E aí a gente vai se vendo aí envolto de uma energia negativa, né, de sentimentos que muitas vezes aí nos puxam para baixo. Então, para você que está chegando agora, hoje eu vou trazer para vocês algumas estratégias de como lidar com esses momentos difíceis da vida, que existem para todo mundo. Não importa se você tem muito dinheiro ou se você não tem. Não importa se você mora numa casa luxuosa, numa casinha mais simples. Problemas e dificuldades, elas fazem parte da vida, né? E cabe a nós aprender a ter aí o jogo de cintura para como é que nós vamos nos livrar aí dessas energias negativas, desses sentimentos ruins que essas fases difíceis trazem para a nossa vida, para que a gente possa ir superando essas fases, tá certo? E aí, seja por uma questão de desemprego, porque a grana tá curta, porque seu relacionamento amoroso não tá legal, seja porque você tem aí problemas no trabalho, enfim. As causas pelo qual a sua vida tá difícil, ela pode ser as mais variadas possíveis, tá, pessoal? E o que pode ser simples, de repente, para mim, para eu resolver, para você pode não ser, e vice-versa, tá? Então, entender que problemas fazem parte da vida é essencial para que a gente consiga manter aí a nossa cabecinha fresca, para que a gente possa conseguir superar esses momentos difíceis, tá certo? E quem me acompanha aqui sabe que os últimos anos não estão sendo simples, né?
São anos assim de muitos recomeços. Esse ano de 2023, quantas vezes eu recomecei várias coisas na minha vida. Então eu sempre procuro trazer para vocês aqui até um pouquinho das minhas vivências, das minhas experiências, para que vocês não se sintam sozinhos. Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é que nessa era aí de rede social, esses gurus da internet, né, que prometem soluções para sua vida em 3 dias, em 5 dias, muitas vezes, acredito eu até que sem querer, eles até inflamam mais a situação difícil que você vive. Porque essas fórmulas mágicas, elas não existem para ninguém, né? E se você ficar se comparando com fulano, com ciclano, que fez e aconteceu em 5 dias e mudou tudo de uma vez em 1 ano, a sua tendência aí, de repente, é ficar se sentindo até um pouco mal. Então, assim, muito cuidado, tá? Já de cara, uma coisa que eu trago para vocês, que porventura estiverem passando por algum momento difícil na sua vida, é cuidado. Procura filtrar o que vocês escutam, o que vocês absorvem, para que vocês não se encham aí de um excesso de informação desnecessária, que ao invés de ajudar você realmente, verdadeiramente a superar, a sair desse momento de dificuldade, termine aí de te ajudar a afundar no seu problema. Porque é algo que vai ajudar muito a você superar essas dificuldades, além de algo que foi falado ontem aqui na nossa live, que você assiste aqui no feed, né, do anabeltrão.iab no nosso Instagram, é você aprender a focar naquilo que você controla, né, e ter a sua cabeça mais fria, mais fresca, para você conseguir pensar melhor, né, nas situações aí da vida. E aí, pessoal, eu trago para vocês o Maslow. O Maslow, ele foi um psicólogo, né? E esse cara, ele criou uma pirâmide das necessidades de Maslow, aonde ele divide as necessidades humanas em 5 níveis, tá? E aí é importante você compreender esses 5 níveis para que você consiga identificar até em que momento da sua vida que você está, para que você possa traçar seu plano de ação para ir subindo nesses níveis de vida e aumentando o seu grau de satisfação e diminuindo aí as suas dificuldades. O primeiro nível dessa pirâmide define as necessidades humanas como necessidades fisiológicas, que são as necessidades básicas de todo ser humano. Necessidades básicas mesmo, olha, como respirar, como comer, como dormir, né? Se minimamente essas necessidades básicas do ser humano, elas não são atendidas, né? Você ter um emprego, por exemplo, dinheiro, né? Uma remuneração minimamente confortável, fica muito difícil você conseguir subir, né? Melhorar a sua vida e ir subindo nesses níveis das necessidades humanas. O segundo nível da pirâmide que Maslow determina pra gente é o nível de segurança. Uma vez que você tem essas necessidades básicas atendidas, você vai passando a ter outras necessidades, como uma casa melhor, você ter proteção, né? Você ter saúde, você ter um plano de saúde para você ou para sua família, enfim, tudo aquilo que para você traz esse sentimento de segurança na sua vida. E à medida que você vai conseguindo superar os desafios dessas necessidades iniciais do ser humano, você passa a querer mais para sua vida. Não, volta e meia a gente escuta falar assim, o ser humano, ele nunca está satisfeito, ele está sempre querendo alguma coisa. A verdade é que isso é natural da vida, isso é natural do ser humano, não é? Querer sempre poder melhorar de vida, melhorar a qualidade da sua vida e das pessoas à sua volta. Uma vez que as necessidades de segurança e as necessidades fisiológicas, elas são atendidas, você passa a ter a necessidade de desenvolver um terceiro nível, que é o nível do relacionamento da sua vida. Você passa a ter necessidade de ter amizades, vínculos legais com outras pessoas, desenvolver, criar a sua família, né? Você tem uma necessidade aí de afeto, tanto de receber quanto de dar. Afinal de contas, o ser humano não era um ser que nasceu para viver sozinho ou isolado.
Então, por incrível que pareça, você pode estar passando por um momento difícil na sua vida hoje e o fato de você não ter relações de qualidade na sua vida, afeto realmente reais e verdadeiros, isso pode estar interferindo aí até na qualidade da vida que você tem. Então, você precisa estar atento também aos seus níveis de relacionamento. Outro nível, né, que o Maslow traz para nós é o nível da estima. Você passa a ter a necessidade de cuidar cada vez mais da sua estima, da sua autoestima. E algumas coisas, além do cuidado com a saúde, com a sua estética, vai passando a ser necessário na sua vida. Como, por exemplo, o reconhecimento. Reconhecimento do seu chefe, reconhecimento do seu esposo, da sua mulher, reconhecimento dos seus filhos. Enfim, você passa a ter também a necessidade de se sentir prestigiado pelas pessoas, não é? Por quê? Porque é legal ser reconhecido. E o último nível dessa pirâmide que Maslow traz pra gente é o nível da autorrealização. Ora, o ser humano, ele nasceu para se sentir realizado. Uma vez que eu vou galgando níveis na minha vida, melhorando as minhas necessidades básicas, superando as minhas necessidades de segurança, criando relacionamentos de vida cada vez mais saudáveis, obtendo reconhecimento das pessoas, inclusive seu mesmo, que é extremamente importante que você olhe para a sua jornada e reconheça as suas vitórias, né? Reconheça o quanto você foi capaz de driblar aí as dificuldades da vida, você vai sentindo essa necessidade de autorrealização, tá certo? E essa necessidade de autorrealização pode ser um carro melhor, o emprego dos seus sonhos, ter status, dinheiro, não importa. Tudo aquilo que vem a te fazer feliz, fazer os seus olhinhos brilharem, aumentar a sua vontade de viver e de conquistar. Porque nós, seres humanos, somos seres que conquistamos, né? E por que é importante a gente conhecer e entender a pirâmide das necessidades de Maslow e o que isso tem a ver com os momentos difíceis da nossa vida? Porque, pessoal, minimamente, essa base da pirâmide, que tem a ver com as necessidades básicas de todo ser humano, elas precisam ser atendidas. Então, se você não tem dinheiro para o básico, se você minimamente não mora bem, não se sente seguro dentro da sua casa, ou seguro com o seu trabalho, ou se o que você ganha não é suficiente para manter a sua família, entre outras diversas situações que eu poderia estar citando aqui como questões de saúde, tudo isso abala a sua estrutura, abala o seu emocional, abala a sua vida. E você se vê, né, vivendo nesses momentos de muita dificuldade. Então, você se vê num círculo de energias negativas, perpetuando problemas, e não é mais comum do que se pensa você ter aquele sentimento de, puxa vida, parece que a minha vida não vai para frente, parece que as coisas não andam para mim, né? Dos últimos anos, por exemplo, vocês sabem que eu adoro dividir as minhas experiências com vocês. Eu fiquei, por exemplo, com algumas sequelinhas aí desse Covid, né? E volta e meia eu me vi aí com necessidade de repouso, afastada do meu trabalho, e aí a grana deixa de entrar, porque se você não trabalha, você não ganha, né? Você se vê muitas vezes como eu me vi, não podendo fazer coisas simples, né? Isso tudo abala o nosso psicológico, abala o nosso emocional. Então, a gente precisa, de alguma forma, criar circunstâncias e aprender algumas coisas que nos ajude a tirar o foco do nosso problema, né? E conseguir que a gente vá resolvendo aquilo que é possível resolver. Porque o que dificulta você vencer os momentos de dificuldade da sua vida é que muitas vezes a gente foca tanto no problema e tanto nas dificuldades que a gente não consegue ver a solução, né? E aí, muitas vezes, o nosso círculo de amizade, de pessoas com quem a gente se relaciona, não é saudável.
E essas pessoas, ao invés de nos ajudarem a sair desses momentos de dificuldade, muitas vezes as pessoas, elas nos ajudam aí, a ficar mais tempo ruminando esses problemas. E aí eu compartilho com vocês aqui 5, 6 atitudes que eu venho tomando, né, ao longo da minha caminhada e ajudando nos meus clientes de mentoria, de coaching e nos nossos treinamentos para que essas pessoas consigam sair desse círculo de problema e ir vencendo essas dificuldades da vida, tá? E aí, pessoal, primeira coisa é isso, procurar tirar o olhar do problema. Quanto mais você olha o problema, mais difícil fica de solucionar, porque você não consegue canalizar a sua atenção aos pontos de solução. Você só consegue enxergar aquilo que está ruim. E quanto mais para o problema você olha, mais difícil fica de resolvê-lo. E aí eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus mentorados assim: olha, o problema é desse tamanhão. Se você olhar para o todo do problema, fica mais difícil de você conseguir resolver. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse problema em situações menores. E ao invés de ficar olhando o problemão, você vai olhar para as situações menores e pensar em como resolvê-las, para à medida que você resolver cada uma dessas situações melhores, você chegue no ponto de conseguir solucionar o problemão. Faz sentido para você? E isso faz com que você pense na segunda estratégia que eu divido com os meus mentorados, que é você manter a sua cabeça mais fria. Porque aí você tem condições de escrever o problema, você consegue identificar mais claramente o que está causando esse problema ou quais as causas desse problema e você vai traçar as possíveis soluções para que aí você possa ir resolvendo por etapas. Então, por exemplo, se o seu problema é dinheiro e no seu atual emprego você não consegue ganhar mais do que ganha para resolver o seu problema financeiro, se você ficar olhando só para o problema de dinheiro, você não vai resolver. Respira fundo, escreve o problema. Por que que eu tô com esse problema de dinheiro? Quais são os gatilhos? Eu tô gastando demais, as minhas despesas estão muito altas. E quem sabe uma solução não é pensar aí numa renda extra. Vender alguma coisa, né, a partir da sua casa mesmo. Mas você consegue, escrevendo o problema, os porquês e as possíveis soluções, pensar em como sair dessa situação. Uma terceira estratégia que eu trago para vocês, e tem a ver com uma das necessidades que Maslow nos aponta, é que a gente nós não nascemos para sermos seres isolados, seres sozinhos, né? Nós nascemos para estarmos rodeados de pessoas com quem nos identificamos, que gostamos e que gostam e se identificam conosco. Então é essencial que num momento de dificuldade você saiba pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, tá certo? Essa ajuda que você pode pedir pode ser um conselho, um apoio das pessoas do seu ciclo que são de confiança, que você sabe que vão ter ali para você uma palavra de conforto, porque muitas vezes o que a gente mais precisa é de acolhimento. O que faz muitas vezes nós nos afundarmos cada vez mais em problema é o medo do julgamento, o que as outras pessoas estão pensando de nós ou de tal situação que eu não consigo resolver. E quando nós nos cercamos dessas pessoas que nos acolhem, nos trazem bons conselhos, parece assim que a gente tira um peso das nossas costas. E se vocês perceberem que mesmo o apoio dessas pessoas com quem vocês se relacionam e esse aconchego ainda não está sendo suficiente, de repente pode ser o momento de você pedir a ajuda de um profissional, a ajuda de um especialista. Pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser um coach, uma mentora como a Ana Beltrão,
Gente, todos os dias eu abro um espaço para vocês, né, no nosso Instagram, para vocês me lançarem perguntas, para que eu possa ajudá-los de alguma forma, tá certo? Se vocês não quiserem aparecer nos comentários, manda um direct, responde as nossas caixinhas de pergunta, que eu vou responder todas, ou o máximo possível. Mas não desista de mandar a sua pergunta, porque às vezes você não está em condição nesse momento de pagar um especialista, de ter uma mentora, né, como a Ana, e a Ana abre esse canal aqui, né, para que a gente possa de alguma forma te ajudar aí a melhorar de vida, a elucidar, né, os seus problemas, tá? Então peça ajuda. Muitas vezes a gente fica tentando aí resolver os nossos problemas sozinhos e a gente não consegue. Então pedir ajuda de alguém de confiança, de um especialista, né, que pode nos ajudar a pensar melhor, ter mais clareza da situação e nos ajudar a criar estratégias, né, para que a gente possa vencer essas dificuldades, vai fazer toda a diferença para vocês, tá? Então, pedir ajuda aí é essencial, seja de um amigo, né, que vai te trazer aconchego, ou muitas vezes um especialista, tá certo? Uma quinta estratégia que eu gostaria de trazer para vocês é: para de reclamar. Se você não parar de reclamar, de olhar sempre para o lado negativo da força, você vai criar em volta de você, da sua vida, situações cada vez mais cinzas, cada vez mais negativas, tá? E eu sei, tá, pessoal, o quanto é difícil a gente não cair nessa cilada da murmuração e da reclamação, tá? Mas é um exercício de observância. E isso é uma técnica que eu aplico com os meus mentorados e nos meus processos de coaching, né? A técnica da observância. Você passar o dia observando como você verbaliza seus sentimentos, como você tem pensado, como você tem se comportado, beleza? Por quê? Porque se você cair nessa cilada de viver murmurando e reclamando, além de você não ter as soluções para os problemas e dificuldades da sua vida, você vai se tornar alguém que nem as pessoas que amam você vão conseguir conviver ou até mesmo te ajudar. Porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas você está tão focado no problema e na reclamação que você não consegue, né, resolver, tá? Outra coisa que é importante vocês aprenderem é: para de ficar apontando o dedo e querendo encontrar culpados. Melhor do que ficar tentando achar quem tem culpa por tal situação, é você pensar na solução. Porque você ficar aí, ó, foi culpa de fulano, somente isso não vai resolver, tá? É claro que você tem que sentar com as pessoas que estão trazendo esse problema insistentemente, né, para sua vida ou para suas vidas, porque pode ser um cônjuge, alguém no seu trabalho, tá certo? Mas procurar traçar estratégias para a solução do problema. Não ficar só nessa de encontrar culpados e empurrar o problema para frente, porque ele não vai resolver sozinho, tá? Outra coisa que é simples, mas a verdade é que muitas vezes a gente se vê tão enrolado com os nossos problemas que a gente congela, né? As pessoas, elas têm uma tendência a congelar e cruza-se os braços, né? Como se esses problemas, eles fossem aí se resolver sozinhos, e isso não vai acontecer. Empurrar o problema com a barriga para depois, isso não vai fazer o seu problema se resolver. Nos momentos de dificuldades na sua vida, se eu fosse voltar aqui para o nosso ponto 1 das estratégias, que é manter a cabeça fria para você conseguir olhar o problema como um todo, dividir ele em pequenas partes para que você possa ir resolvendo até, né, que você possa se livrar desse problema. Algo que é extremamente importante é: aprenda a tomar decisões. Porque se o problema não vai resolver sozinho, ficar esperando que fulano ou cicrano resolva o problema, tendo sido ele ou não o causador. Porque tem situações que acontecem que não foi alguém que causou. São situações impostas pela própria vida, tá certo? Então, você precisa aprender a tomar decisões.
E quando você decide não fazer nada, ainda assim é uma decisão. Você escolheu se omitir e deixar que a vida se encarregue de resolver. Além de você correr o risco de piorar as dificuldades que você está passando, né, você pode alastrar esse problema por mais tempo. E aí algo que poderia ser facilmente resolvido, né, vai virando aí uma bola de neve, né? E por último, aqui não menos importante, quanto mais você reclama ou se fecha para a solução de um problema, menos atento você fica às oportunidades. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: eu não tenho como resolver, eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem me ajude. E começa-se a procurar aí mais problemas para inflamar o problema, né, que já existe, e você não consegue aí aproveitar, né, as oportunidades, porque a vida tá cheia delas. A vida tá cheia de oportunidades, tá certo? Então, você precisa compreender que a vida, ela vai ter problemas, ela vai ter dificuldades. Algumas coisas fáceis de resolver, outras que vão precisar de mais tempo, de mais energia. Mas o fato é que com um pouquinho de boa vontade, você aplicando essas estratégias que eu trouxe para vocês aqui, vai ajudando você a tornar a sua vida mais leve. E aí, pessoal, para quem está precisando de uma ajuda, a gente vai fazer agora em dezembro 2 mentorias, tá certo? 100% gratuitas, elas vão acontecer ao vivo comigo. Você vai ter oportunidade não só de me escutar, mas também de interagir comigo, tá? Então, ao final dessa live, né, chama a Marciele Laureano e a Raquel Ferreira aqui no nosso direct e diz: quero me inscrever nas mentorias, tá? E você pode trazer para mim situações que você precisa aí de um mentor, de um coach, alguém de fora para trazer um olhar, e eu vou estar super disposta a tentar te ajudar das formas que eu puder, trazendo os meus conhecimentos, as minhas orientações. Então, se estava faltando aí alguém para te ajudar, você acabou de encontrar, tá? Mas você precisa tomar a decisão de se inscrever nas mentorias, para que você possa aí finalizar o ano de 2023 com uma visão de mundo melhor, uma visão sobre si mesmo melhor. E você já começa o seu ano de 2024 investindo mais em você, sabe? Colocando o seu olhar naquilo que é mais importante, que é você, seus objetivos, a vida que você gostaria de ter, tá certo? E sozinho por quê? Se você tem alguém aqui que está super disposta a ajudar e te dar a mão. Então, ao fim desse bate-papo da gente, escreve aqui no direct: quero me inscrever nas mentorias, tá certo? E aí, pessoal, algo que é extremamente importante, que nos ajuda a resolver essas dificuldades da vida, e nós vamos bater mais isso nas nossas mentorias, tanto no primeiro dia, na primeira noite, onde nós vamos trazer reflexões importantes sobre a sua vida, sobre o seu eu, uma boa dose aí de autoconhecimento, né? Nós vamos falar também da questão profissional, como dar aquela guinada profissional aí no ano 2024. Nós vamos aprender a como planejar a nossa jornada, né? Escolher melhor as nossas relações, as nossas decisões, as nossas reações diante da vida e principalmente dessas situações que nos trazem muitas vezes tanta dor, tantas dificuldades, e que se a gente não souber, não aprender a lidar com elas, vai ficando difícil viver aí uma vida mais leve. A gente fala muito aqui no Instituto Ana Beltrão da vida plena, e a vida plena está longe de ser uma vida perfeita. Plenitude tem a ver com você vivenciar momentos de bem-estar, de satisfação, de felicidade e alegria, né? Apesar dos problemas. A vida plena é: problemas existem, mas eu vou ter a minha cabeça fria, vou usar essas estratégias que a Ana me ensinou aqui,
Vou participar das mentorias para tornar a minha vida o mais leve possível, para que eu aprenda a lidar com essas dificuldades que a vida impõe. Como a gente falou, isso é natural, mas as suas sensações de bem-estar, alegria e felicidade são muito maiores em relação a essas dificuldades. A você que pôde me acompanhar aqui desde as 7 horas, está comigo até o final, muito obrigada. Para vocês que estão entrando agora, Raíza, grande beijo para você, minha psi preferida, saudades. E para você que não pôde assistir todo o nosso bate-papo, vai estar lá no nosso canal do YouTube e a gente vai compartilhar para vocês aqui o link assim que for postado lá. E lembrando, inscreva-se através do nosso direct com a Marciele Laureano e com a Raquel Ferreira nas nossas mentorias gratuitas de final de ano. Eu quero poder te ajudar a fazer o melhor 2024. Agora você precisa tomar a decisão de querer estar comigo. Um grande abraço para vocês e até amanhã, 7 horas da manhã. Grande abraço.